Olá, amigos. Estamos aí lendo um capítulo por dia do devocional Querido Jesus. Hoje estaremos lendo o capítulo 91, que tem por título Eu vi meu pai que já morreu. Está baseado no livro de Coríntios, 2 Coríntios 11:14, que diz o seguinte: Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Os filmes, desenhos e novelas trabalham em conjunto para enganar muitas pessoas que não fundamentam sua crença na Bíblia. Mas no que convém, mas no que veem e ouvem, elas não estão interessadas na verdade, mas no que vende e ilude. Lembro-me bem dos desenhos com suas alminhas saindo do corpo e chegando ao céu. Como esquecer o filme Ghost e seu apelo com uma música e atores lindos? Ele conta uma história na qual o personagem volta para fazer justiça por sua morte e entrar no corpo de uma médium para falar com sua esposa. Podemos confiar nessas fontes? Eu creio que não. Como explicar o fato de pessoas relatarem ter visto e falado com alguém que já morreu? Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. Os anjos podem se personificar em forma humana, conforme o relato em Gênesis 18, verso 1, do 1 ao 5, em que Abraão recebe 3 anjos em forma humana. Leia a história. Hebreus 13, versículo 2, que nos diz: Não vos esqueçais das hospitalidades, porque por elas alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Ou seja, anjos bons e fiéis a Deus possuem, entre muitas funções, a de servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Em Hebreus 1:14 lemos: Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? No entanto, conforme 2 Coríntios 11:14, anjos infiéis também podem se personificar e enganar muitas pessoas. No Éden, o próprio Satanás se transfigurou, ou seja, se disfarçou de serpente para enganar Eva. No livro de Gênesis 2:16 e 17 está escrito: E o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Esse mandamento era um ponto de prova, uma prova fácil, mas o homem falhou, dando crédito às palavras de uma serpente. Gênesis 3, versículo 4 prossegue: Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerás. Em outras palavras, Satanás afirmou que o homem, quando morre, não morre. Algo sobrevive mesmo diante da morte. Foi no Éden que aconteceu a primeira sessão espírita do universo. Satanás personificou um animal, falou através dele e contradisse o que Deus havia dito. Certamente morrerás. Satanás declarou: certamente não morrerás. Deus não criou o homem imortal, mas candidato à imortalidade que lhe seria dada após a prova de obediência. O inimigo de Deus contraria tudo que Deus fala em sua palavra. Por isso, temos que estar bem alicerçados na palavra, na Bíblia, para que nenhum vento que sopra e que pareça agradável e confortador aos ouvidos nos engane. Se a Bíblia é nossa regra de fé, ela deve ser a fonte de nossa informação. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e receberão a recompensa na volta de Jesus.
quando todos nós juntos desfrutaremos da eternidade, conforme afirma João 6, o versículo 39 e 40. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o último inimigo será vencido. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, versículo 26. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículo 4. Que Deus te abençoe.